Oportunamente também, se você quiser aproveitar a presença do Procon aqui no estúdio, fica à vontade de mandar sua perguntinha para nós, tá? Direito do consumidor e pautas que são específicas da atuação deste órgão tão importante nessa defesa para nós consumidores, né? Em Sorriso temos uma atuação bastante eficiente, nos últimos dias bastante movimento, inclusive em um programa do governo federal, não é? Chamado Gás do Povo, a gente vai falar a partir de agora, mas primeiro cumprimentar nossos convidados, né? O coordenador do Procon Local, Michel Ferreira, doutor Michel está aqui, bem-vindo sempre, bom dia. Muito bom dia, Marlene, Raíssa, ouvintes da Rádio Sorriso. Uma honra, um privilégio poder vir aqui falar desse assunto tão importante no nosso dia a dia, que é o direito consumerista. E por aqui também, doutor Moacir José de Macedo, integrante da equipe, né? Bem-vindo, doutor, bom dia. Bom dia, obrigado, Marlene, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui novamente. Satisfação é nossa em recebê-los. Gostaria de começar em termos gerais falando do andamento deste órgão, como é que tá, que tipo de situação tem mais sido recebida por vocês, o que o consumidor está precisando do Procon aqui em Sorriso, Michel? Bom, Marlene, a gente até parafraseando aqui o nosso superintendente estadual, o Procon é bem amplo, né? De alfinete a foguete. Se tratando de relação consumerista, atrai a competência do órgão. Perfeito. E esse aumento da procura, inclusive, tem nos preocupado. Hoje pela manhã, por exemplo, nós tivemos uma reunião com o Dr. Tiago Meira, da Polícia Judiciária Civil, para tratar exatamente do nosso número 2 no ranking de reclamações, que são as contratações de crédito. Olha. Só esse ano nós já recebemos mais de 114 reclamações desse setor. E aí liderando o topo ali, tá? São os nossos maiores clientes, né? Que são as concessionárias. Primeiro, concessionária de água com 221 reclamações. Seguida aí pela concessionária de energia com 95 reclamações. Assim, trabalho é o que não falta lá. E vocês costumam, inclusive, orientar esse consumidor, tentar primeiro um acordo, não é? Se não der, que busca outra via. Sim, Marlene, importante frisar isso. Eu até brinco com os comerciantes muitas vezes quando a gente chega na fiscalizatória. Eu falo, olha, você conhece o Celso Russomano, você conhece o Beni Mendes? Ah, eu já vi. Falei, então você esquece tudo que eles falaram, que não tem nada a ver o nosso trabalho. Nosso trabalho é um trabalho, primeiro, respeitoso com ambas as partes dessa relação. Né? Não tem como a gente falar de relação consumerista apenas olhando sobre a ótica do consumidor. Não, a gente precisa analisar também a situação do empresário. Não está fácil para ninguém, né, Marlene? Sim. Então a gente, quando vai fazer essas abordagens, a gente busca primeiramente o atendimento respeitoso e em seguida, se for do interesse do consumidor, evidentemente a gente busca sempre a propositura ali harmoniosa daquele conflito. Aí, se não houver uma solução amigável, a gente acaba partindo aí pelo processo administrativo, né? Perfeito. E como eu sempre friso, o procedimento administrativo, ele tem a possibilidade, né, de ser arquivado, né, se nós não reunirmos elementos probatórios. Ele pode resultar numa sanção administrativa ao empresário, né, que pode variar, pode chegar até 20 milhões de reais, a dosimetria da nossa multa, né? Assim como ele pode resultar ali num acordo amigável, e é o que a gente sempre preza. E o nosso índice de acordos amigáveis aqui em Sorriso está na casa dos 70%. Nossa, é bastante, hein? É um índice elevado, bom, né? Elevadíssimo. Estamos entre... acho que o terceiro ou quarto índice mais elevado do estado do Mato Grosso em acordos. Contratação de crédito, que o senhor citou aqui, doutor Michel, até pela via judicial é uma situação bastante complexa de se buscar a solução. O que foi tratado que o senhor possa compartilhar com a comunidade nessa reunião, com o delegado? Haja vista o número elevado também de boletins de ocorrência de golpes que são registrados, né, na delegacia de estelionatos daqui. Com certeza, Marlene. E assim, o doutor Tiago nos passou alguns dados que nós ficamos surpresos também. Porque muitas vezes a gente olha só para o nosso quintal, né? Sim. Mas quando você olha para o do vizinho... Você vê que a coisa é bem maior do que ela parece aí nisso. Hoje nós temos 4 delegados, todos extremamente atarefados. E eu vou até aqui usar uma frase do doutor Tiago, né? Ele falou bem assim, Sorriso é uma metrópole, até pelos números que a gente gera, né? Então, qual foi a nossa ideia nessa conversação com o doutor Tiago? O ano passado, nós identificamos um aumento muito rápido de reclamações relacionadas a instituições financeiras.
e nós chegamos a nos reunir com a diretoria de algumas dessas instituições, solicitando que elas descredenciassem alguns agentes aqui da nossa região, porque nós estamos, muitas vezes a gente identifica não só a prática infrativa consumerista como crime de estelionato em alguns casos. Então a gente trabalha também buscando a prevenção. Nós nos reunimos com essas empresas. Esse ano, como consta aí nessa documentação que eu entreguei para você, já tivemos só nesse ano 114 denúncias. E elas vêm de todos os lugares, tá, Marlene? Às vezes a pessoa está em Sorriso, mas ela veio do Nordeste, ela veio do Norte, né? Se ela foi vítima dessa ação, ela vai procurar o PROCON, e nós temos a obrigação moral, ética e institucional de abraçar esse consumidor e atendê-lo. Perfeito. Então, esses números são bastante expressivos, e nós levamos compartilhando essas informações com o doutor. Ele falou: olha, Michel, aqui também nossa situação não é diferente. Então nós precisamos nesse momento unir esforços. Já estamos pensando na possibilidade de um trabalho conjunto, com a troca de informações, até para que os nossos trabalhos, né, seja na esfera administrativa ou criminal, tenham uma maior capilaridade e auxilie, né? O reflexo disso lá na ponta vai ser desafogar o poder judiciário, né, com essas situações aqui. A incidência, não é, de situações que chegam ao PROCON, que são as mais variadas e grandes, né? Concessionárias. Doutor Michel, tem conseguido resultados? O senhor fala em acordos e etc. Mas dado esse volume, não teria como uma medida ser mais efetiva, talvez, para o consumidor? Então, Marlene, reforçando aqui que o nosso objetivo realmente é a solução consensual do conflito, né? Até para evitar o processo administrativo, que pode se estender aí por meses, quiçá anos. Então, buscando essa solução consensual, nós firmamos um termo de cooperação, inclusive com a concessionária de água. Hoje nós conseguimos fazer um atendimento conjunto entre os nossos técnicos de atendimento e o técnico de atendimento da concessionária de água. Então, o consumidor que chega no PROCON com essa demanda, muitas vezes ele consegue, em menos de 20 minutos, sair dali com uma solução, já seja com uma fatura nova, seja com um contrato de acordo, né? Isso otimizou o nosso trabalho e deu uma maior segurança, inclusive jurídica para a concessionária. Haja vista que os acordos firmados pelo PROCON Sorriso, eles são homologados pela justiça local. Inclusive, se você me permite, gostaria aqui de render elogios e agradecimentos à doutora Paula Said, né, que tem feito um trabalho incrível nesse sentido, auxiliando também as demandas que são levadas ali até o PROCON Sorriso. Muito bem, vamos falar então desse projeto do governo federal chamado Gás do Povo, esse programa, que no estado, eu vi aqui pelos dados que nos trouxe o doutor Michel, atende mais de 181 mil famílias, ou seja, quase 600 mil beneficiados em Mato Grosso por esse programa, doutor. O que é o programa, para começar, para a gente entender melhor? Bom, Marlene, o programa Gás do Povo nada mais é do que o antigo Auxílio Gás do governo federal, né? O atual governo federal mudou o nome e também mudou as regras. Antigamente, as pessoas que se enquadravam no programa, quais são? Aquelas que têm renda per capita de até meio salário mínimo, elas recebiam um valor determinado ali no cartão, né? Do Auxílio Gás ou na sua própria conta. O que o governo fez? Ele mudou essa forma de entrega do produto. Como que ele faz agora? Ele paga a recarga do gás para as revendedoras, né? Até aí parecia uma ideia bem bacana, mas aí vem o problema. O que acontece, Marlene? Nós sabemos que cada região do nosso país tem a sua peculiaridade, né? E, por exemplo, em Alagoas, só para você ter noção, para ilustrar aqui, lá no estado do Alagoas, o valor pago pelo governo federal para cada revendedor é de R$ 92,53. Por carga de gás. Por carga de gás. Perfeito. Aqui no Mato Grosso, esse valor vai para R$ 126,09. É uma diferença significativa, né? Mas qual é o problema, Marlene? O consumidor, o beneficiário que viaja para outro estado, o valor que vai ser pago, independente de onde ele esteja, é o seu estado de origem. Tá. Por exemplo, aqui o Maranhão. No estado do Maranhão, o governo federal paga na recarga R$ 108,84. Aí a família que vem para o Mato Grosso, aqui no Mato Grosso é pago R$ 126,09, reforço. No entanto, como ela está
credenciada, cadastrada no estado do Maranhão, o governo vai pagar R$ 108. Para revenda, não? Para revenda. Isso, Marlene, nós precisamos ser honestos aqui, não cobre o custo operacional de uma revenda de gás no estado do Mato Grosso. Certo. Nós sabemos que nós temos uma das maiores taxas de impostos do país, a nossa mão de obra, o nosso aluguel. Então, o que nós identificamos através do recebimento de denúncias? Que algumas revendedoras, atualmente nós temos 29 revendedoras de gás, de LP em Sorriso, dessas 29, 10 aderiram ao programa Gás do Povo, elas se credenciam para vender gás, entregar esse gás que é pago pelo governo federal, e 9 dessas distribuidoras foram denunciadas, seja no Procon Sorriso, seja no próprio site do governo federal. Por quê? Elas estariam cobrando essa diferença aqui que o governo não paga do consumidor, Marlene. Certo. E eu, sinceramente, eu não posso nem falar que é uma cobrança ilegítima, porque o que o empresário está fazendo é cobrindo o custo. Certo. Né? E eu também não quero acreditar que o governo não se atentou a esse detalhe que faz toda a diferença. E a família transferindo a sua residência para cá, não seria adequado que esse cadastro fosse atualizado para cá também? É o caminho, é o melhor caminho a ser seguido, Marlene, tanto para auxiliar os revendedores de gás a receberem um valor justo. Eles hoje está em média R$140, né? Para você adquirir lá de forma normal. O programa paga 126, ou seja, mesmo pagando o valor atual, o empresário ainda está ficando no prejuízo, né? Então, assim, se a pessoa vier de outro estado com o benefício de outro estado, vai ficar impossível para que esse revendedor ofereça o produto. Então, qual que é o risco que nós estamos correndo? E isso é uma faca de dois gumes. Nós, como órgão fiscalizador, temos a obrigação de fiscalizar quando recebemos denúncia. Inclusive, o diretor ele tem uma prerrogativa de fiscalizar de ofício, assim como o delegado e o promotor de justiça. Mesmo sem denúncia, se você E se tomar conhecimento através de vocês, da imprensa ou da sociedade, tem a obrigação de emitir uma ordem de serviço. Então, o que nós fizemos na semana passada? Nós notificamos esses 9 revendedores de gás. E em todos os casos, o que nós ouvimos foi isso: olha, se for dessa forma, Procon, eu vou pedir meu descredenciamento. Então, nós estamos correndo o risco do cidadão ter direito ao benefício, mas não ter onde comprar esse botijão de gás, Marlene. Então, essa sua sugestão é muito bem-vinda e eu acredito que viria a calhar nesse momento. Muito bem. Em Festa do Milho, o pessoal disse que estavam vendendo água mineral a R$6 por lá. Como é que se coloca isso, doutor Moacir? O que é que o senhor diria para esse cidadão que reclamou com isso aqui? Chega bem pertinho do microfone. Nós temos a legislação, né, referente ao livre comércio, né? Então, nesse caso, eu tenho meu entendimento, né? Mas eu gostaria que o Dr. Michel falasse um pouco mais. Ele tem uma eloquência melhor, né? Então, às vezes eu tenho o prazer de ouvir ele falando, né? É o chefe. Além disso, eu tenho muita satisfação em ouvir ele falar. Claro, vamos então, aprender, não é? Eu prefiro que ele comente, que ele um ótimo advogado, você percebeu, né, Marlene? Bom, Marlene, mas vamos lá. Importante a gente frisar, porque nós, enquanto órgão fiscalizador, é muito difícil fazermos uma dosimetria do que é abusivo ou não. Cito exemplo para você, Marlene. Suponhamos que eu tenha um empreendimento no bairro A, que eu pague R$5 mil de aluguel, e eu tenho um empreendimento no bairro B, em que eu pague R$20 mil de aluguel. Evidentemente que para mim manter o negócio no bairro B, eu vou ter que cobrar um preço maior, né? E aqui nós temos também, além da lei de liberdade econômica, que autoriza o empresário a oferecer produtos em preços variados, né? Inclusive nós temos uma legislação de 2017 que possibilita até que o empresário transfira a taxa da maquininha do cartão para o consumidor, tá, Marlene? Sim. Tá. Mas aí como é que você faz para comparar, para constatar a abusividade? Quando isso é feito de forma sazonal. Vou citar um exemplo para você. Nós vamos ter um evento na cidade e aí a rede hoteleira aumenta o preço naquela semana do evento. Absurdo, porque sabe que todo mundo vai precisar de um hotel para ficar. Aí está caracterizado o abuso, Marlene. Vou citar outro exemplo recente, inclusive o Procon Sorriso, sobre o aval da Secretaria Nacional do Consumidor e a determinação do Procon Estadual, notificou todos os postos de combustíveis de Sorriso, certo? E alguns desses postos vão ser multados pelo governo federal.
E aí, por que, Michel? Mas vocês não notificaram? Nós, Procon Municipal, notificamos. Mas você falou que foram as distribuidoras que aumentaram. Sim, mas o que a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, está analisando? Qual foi a margem de lucro que o dono daquele posto teve naquele período? Se o empresário da rede de postos tinha um faturamento líquido de 7% e durante a guerra ele passou a ter um faturamento de 26%, que foi o que aconteceu em Sorriso. De lucro, no caso. Ele aumentou 19% do lucro por conta e risco. Então, o órgão de controle e fiscalização serve para evitar esse tipo de abusividade. Agora, eu posso ter um cidadão vendendo uma água mineral a R$2 nesse endereço que ele paga um valor menor de aluguel, e eu posso ter um cidadão, um empresário vendendo a mesma água mineral a R$10, desde que ele justifique, não existe abusividade. Perfeito. Está explicado. A gente precisa explicar como funciona legalmente. Por falar em como funciona legalmente, semana passada a gente ficou sabendo de suspensão de atendimento aqui em Sorriso, no Procon, para moradores de cidades vizinhas que o Procon até então vinha atendendo, né? Boa Esperança do Norte, o nosso mais recente município, o filhote de Sorriso, inclusive, em parte, e o município de Ipiranga. Agora, vocês não podem mais atender essas pessoas. O que acontece? O que a gente pode explicar a respeito disso, doutor Michel? Então, Marlene, aproveitando aqui a grande abrangência da Rádio Sorriso e até, primeiramente, pedir desculpas a esses moradores. Em nome da gestão municipal, em nome do prefeito Ali Fernandes, do vice-prefeito Acácio Ambrosini, porque não era isso que nós queríamos, Marlene. Só que o que acontece? Hoje o estado do Mato Grosso ele tem 142 municípios. Ele dispõe de apenas 52 PROCONs municipais. Ou seja, a maior parte dos prefeitos ainda não entendeu a importância do órgão de defesa. E isso faz com que alguns municípios acabem se sobrecarregando. E é muito importante a gente frisar isso, que a Prefeitura de Sorriso, lá em 2005, quando procurou o PROCON estadual para firmar um termo de cooperação, ela firmou um termo de cooperação para atender os moradores de Sorriso, que são os contribuintes que mantêm o funcionamento do PROCON, ou as pessoas que adquiriram produtos em Sorriso, que é uma forma nossa de combater, por exemplo, a concorrência desleal e até, de certa forma, de proteger o empresariado local. Porque nós temos essa função também. E aí, o que aconteceu? Em 2026, nós processamos, Marlene, quase 4 mil procedimentos administrativos. Em torno de 30% são de moradores de cidades vizinhas. Que não contribuem com a manutenção do órgão aqui. É exatamente isso. Mas se não bastasse isso, Marlene, o que acontecia? Muitas situações no PROCON, a depender do valor da multa, o empresário recorre ao judiciário, certo? Sim. Lá no judiciário, independente de onde mora, de onde tenha sido feito o negócio, se o PROCON Sorriso lá no judicial, aí vai ser a Procuradoria Jurídica do município que vai defender os interesses do município de Sorriso. Sim. Mas se nós perdermos lá no judicial, é a Prefeitura de Sorriso que tem que pagar a sucumbência. Ou seja, além de nós atendermos moradores de fora, se judicializar e nós perdermos, nós ainda vamos ter que pagar os advogados da outra cidade. Né? Então isso, nós levamos essa situação ao prefeito Alei, ao prefeito Acácio, foi feito um estudo antes de suspendermos esses atendimentos. Nós, por cerca de 4 meses, tentamos negociar com os gestores desses municípios, chegamos a produzir uma minuta de termo de cooperação mútua, mas infelizmente não fomos atendidos, não nos restou alternativa a não ser suspender o atendimento a esses moradores. Mas lembrando que independente de onde o consumidor esteja, ele pode acionar o PROCON estadual através do site da CETASC e ele vai ter o mesmo atendimento, claro que não com a mesma celeridade do PROCON municipal, mas ele vai ser atendido. Com o mesmo serviço que vocês ofertariam pessoalmente aqui. O 6,59 o litro, maioria dos postos menos de 7, gasolina e álcool também mais em conta do que Sorriso. Sim. É normal isso? Batemos naquela mesma tecla, lei da liberdade econômica. Perfeito, está respondido então. Sobre os fios, como é que está essa retirada? A gente virou, mexeu, recebe alguma situação aí que enrosca motoqueiro. Eu já fiz matéria de gente que machucou gravemente membros inferiores nessa situação. Tá funcionando, doutor?
Então, Marlene, eu acho assim, olha o meu rosto e olha do Moacir. Você viu que nós somos até mais queimadinhos, né? Acompanha, fiscaliza. Nós estamos lá juntos, né? Lembrando que essa ação é uma ação que ela foi encampada pelo vice-prefeito Sorriso, a Cássia Ambrosini, né? Conseguiu sensibilizar a concessionária, a gestão da concessionária Energisa, sobre essa necessidade de nós fazermos imediatamente essa limpeza. Então, esse trabalho começou ano passado e aqui eu preciso render elogios, inclusive, ao antigo coordenador do NIF, o Gabriel, que fez um trabalho incrível, criou esse projeto que hoje é copiado por várias cidades do estado do Mato Grosso. E nós, enquanto órgão de fiscalização e de interesse, né, do consumidor, lembrando que se envolve relação de consumo, traz a competência do PROCON, nós auxiliamos de forma direta. Então, esse mês de abril nós tivemos 4 dias de ação e essas ações elas começam cedo e terminam tarde. Nesses 4 dias nós retiramos mais de 600 quilos. É muita coisa, né? É muita coisa, Marlene. E assim, de uma avenida e meio praticamente, né, Marcelo? Porque nós começamos na Tancredo Neves, não conseguimos terminar, ficou para a próxima ação. E nos dias 22 e 23 nós demos continuidade ali na Avenida Mário Reiter. Né? Então você imagina, Marlene, nós tivemos ruas paralelas às avenidas que tinham, por exemplo, 16 fios e foram tirados 10. Imagina a diferença visual que deu. Né? E aqui, Marlene, se você me permite também reforçar e agradecer a adesão das empresas de provedores de internet de Sorriso. E nós temos dialogado muito isso com a concessionária de energia para que eles valorizem, priorizem, dê preferência aos empresários locais. Porque o que nós estamos identificando? Esses fios abandonados, Marlene, a grande maioria esmagadora não são de empresas sorrisenses. São de empresas que vieram de fora, se aventurar aqui em Sorriso. Não deu muito certo, largou para trás e foi embora. São, por exemplo, da extinta Oi, que fala que tirou, mas não retirou todos os cabos da rua. Ela está em processo de falência, né? E nós, inclusive, o PROCON Sorriso está em conversação com o Ministério Público. Dr. Márcio Florestan já sinalizou positivamente para que nós, futuramente, assim como nós já fazemos com o combustível e o gás de cozinha, para que nós monitoremos também os provedores de internet que são regularizados. E nós, Marlene, vamos divulgar, incentivar para que o consumidor sorrisense não contrate apenas pelo preço, mas contrate pela qualidade e principalmente pela responsabilidade dessas empresas. Ano passado, Marlene, para você ter noção, nós identificamos 8 empresas clandestinas operando em Sorriso. Ilegais, totalmente ilegais. Nesse ramo. A empresa não tinha CNPJ, a empresa não tinha equipe técnica e vendia o produto. Ele subia no poste, ia lá, instalava e recebia todo mês do consumidor e depois subia. Utilizava os equipamentos das outras empresas. Em alguns casos, Marlene, nós identificamos empresas clandestinas utilizando equipamentos de empresas sérias de Sorriso. Então fica aqui também chamar essa responsabilidade para o consumidor. Você que está nos ouvindo, quando for contratar um serviço de internet, procure uma empresa local que tem responsabilidade com o Sorriso e com o consumidor sorrisense. Muito bem, o pessoal está questionando aqui, ainda no preço da água, estão falando do preço do gás, do preço do combustível, que a gente já colocou. Sobre a água, ele está dizendo aqui, por ser um evento público, ele não considera que seja adequado essa cobrança e questionando que seria um ganho de 150% em cima do valor do produto. Perfeito. Marlene, se você me permite, a gente precisa aqui tomar muito cuidado quando a gente fala em evento público, né? Esses eventos, 99% deles que acontecem, eles têm parceria do poder público, mas eles são promovidos por entidades, por associações. Nós temos dezenas de entidades. No caso desse fim de semana, acho que era público mesmo, que era a festa do milho, né? Que era a prefeitura que veio aqui para dizer que era da prefeitura. Então não tem essa informação fidedigna, assim. Sim. Mas aí, o que acontece muitas vezes? A gestão ou o organizador, ou ele cede gratuitamente ou ele aluga aquele espaço, né? E a depender do aluguel, vou citar um exemplo aqui da antiga Expo Riso, por exemplo.
Quando a gente ia fiscalizar, o que o empresário falava? Senhor, como é que eu vou tirar lucro em 4 dias pagando X de aluguel se eu vender pelo preço que se vende lá na rua? Outro exemplo, Marlene, como é que eu vou falar para o caixeiro, que é aquele cidadão, aquele trabalhador que bota a cerveja na caixa e sai oferecendo lá em cima da arquibancada? Como é que eu vou falar para ele? Não, o senhor vai ter que vender no mesmo preço que se vende lá embaixo. Então a gente precisa aprender uma coisa e a gente precisa ser correto e justo e honesto. Se a gente quer comodidade, a gente precisa pagar por essa comodidade, né? Então, assim, com relação à cobrança abusiva, eu reforço, o Procon Sorriso ele tem muita cautela ao fazer essa afirmação, mas evidentemente que qualquer consumidor que se sinta lesado tem o direito de procurar o Procon e nós temos a obrigação de instaurar um procedimento fiscalizatório. Perfeito. Michel, a gente precisa ir encerrando, eu tenho outras pautas, mas eu ainda gostaria de fechar a questão do programa do gás, não é? Que a gente ficou de explicar essa questão da diferença de preço de um estado para outro. Outra pessoa questionou aqui do preço do gás em Sorriso em relação a Cuiabá, onde é menos de 100, por que aqui em Sorriso tem que custar 150, em Rondônia, citaram aqui também que é mais barato. Eu não sei se os senhores acompanham isso, o que acontece, que se possa dizer a respeito. Sim, Marlene. Inclusive nós conseguimos ter uma dimensão disso, Marlene, analisando aqui os valores, né, de referência do governo federal. Olha só, Rondônia, R$ 109,38. É o que o governo federal paga para eles. Mato Grosso, R$ 126,06. Olha outro que chama atenção aqui, Roraima, R$ 128,48. Tem lugar mais caro que no Mato Grosso. E Marlene, eu respondo a pergunta de uma forma bem simples. Eu, quando trabalhava lá em Cuiabá, eu ganhava como jornalista em torno de um salário mínimo e meio. A primeira empresa que eu vim trabalhar em Sorriso, me fizeram uma proposta de 3 salários mínimos. Ou seja, e isso há 16 anos atrás. Eu vim para Sorriso, meu filhinho tinha 40 dias de vida, hoje é um rapaz enorme, com 16 anos. Mas o porquê que eu vim para Sorriso? Eu vim para Sorriso porque eles me ofereceram o dobro do que eu ganhava em Cuiabá. Então, evidentemente, e ele pagava o dobro, não é porque o dono da TV gostava de mim ou gostava dos repórteres. É porque se ele não pagasse o dobro, ele não conseguiria profissionais. Você não viria para cá, no caso. Eu não viria para cá. E assim como tantos outros colegas. Então, realmente, nós temos uma situação atípica. E se você me permite aqui, Marlene, me preocupa muito quando a gente entra nessa bolha da capital nacional do agronegócio. Porque nós temos que entender que, em que pese o fato do comércio pagar muito, ser muito difícil de você manter um bom funcionário na linha laboral, na outra ponta você tem pessoas em situação de miserabilidade extrema. Né? Então, nós, Procon, quando a gente fala de analisar a relação consumerista, nós precisamos olhar esses dois polos, o conjunto todo. Né? Então, eu acho que a resposta é essa, Marlene. Nós temos, sim, um salário alto, nós temos uma ausência de mão de obra qualificada e aquela velha história que existe desde que o mundo é mundo. É a questão da demanda e da oferta. Perfeito. Michel, para o pessoal que está com essa dificuldade do gás, a recomendação ainda é fazer o cadastro em Sorriso. Sem dúvida, Marlene, estado, né? Aproveitando inclusive a sua sugestão, que foi dada de forma muito inteligente, a melhor forma de nós solucionarmos isso aqui é convidando as pessoas que vieram de outro estado. Que tem o benefício. Que tem o benefício registrado, né, cadastrado, né, nos seus estados de origem. Por favor, transfiram para o estado do Mato Grosso, procurem a Secretaria de Assistência Social, a secretária Daniela Massola, uma pessoa incrível, ela e toda a equipe dela, sempre muito dispostas a abraçar com carinho todo mundo que chega lá. Então, se procure a Secretaria de Assistência Social e é uma forma até de auxiliar os nossos empresários, Marlene. Porque, repito, nós estamos correndo o risco daqui a pouco, se esses empresários que estão ficando no prejuízo se descredenciarem, nós vamos ter pessoas com benefício, mas que vão ter que buscar botijões de gás em outro estado. A pergunta que eu te faço, vai compensar isso? Óbvio que não, né? Obrigada, gente. Obrigada, desculpa eu encerrar assim, mas realmente a gente tem uma pauta para seguir, mas foi bastante importante essa conversa aqui hoje, sempre que a gente fala com o Procon, afinal de contas, todos somos, em algum instante das nossas vidas, consumidores, né? Então, obrigada, doutor Moacir, uma satisfação sempre recebê-lo aqui. Obrigado, Marlene. Bom dia. Obrigada, doutor Michel. Porta sempre aberta. Tem que vir bater o ponto de vez em quando, tá? Eu que agradeço e, mais uma vez, deixar aqui o meu carinho, o meu respeito a essa emissora
que sempre leva informação, conscientização à população. Muito obrigado. Talvez vocês não imaginam, mas o trabalho que vocês fazem, nos oferecem, nos oportunizam, é muito importante para as nossas ações e a gente evita muitos conflitos com isso. Obrigado pelo espaço.